Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo. Dessa vez o exercício de cálculo do livro do James Stewart, o Cálculo volume 2, que diz o seguinte: resolva o problema de valor inicial. T vezes a derivada de u em relação a t igual a t quadrado mais 3u, com t maior que zero e u para t igual a 2 igual a 4. Ou seja, um probleminha de uma equação diferencial, né? T vezes a derivada de u em relação a t, que é igual a t quadrado mais 3u, e essa equação diferencial, ela lembra muito uma equação diferencial desse tipo. São chamadas equações diferenciais lineares. Derivada de y em relação a x, né? No caso aqui a função é y igual a f de x, que é a nossa função objetivo para esta derivada. No nosso exercício, a função é u de t, u em função de t, que é a nossa função objetivo. Derivada de y em relação a x mais p de x, um polinômio p de x vezes y igual a q de x. Esse tipo de equação, ela tem uma solução baseada no fator integrador, que nós chamamos aqui de i de x, no caso do y igual a f de x. O i de t, no caso de u igual a f de t. I de x, que é igual a e elevado à integral de p de x dx. E a sua solução, aqui no caso a solução é a nossa função objetivo y em função de x, ou y de x, é dada por 1 sobre o fator integrador, vezes a integral de q de x, vezes de x dx. Esse conjunto de formulazinhas é usado aí na solução de equações diferenciais lineares desse tipo. A nossa equação linear número 17 desse exercício é t vezes a derivada de u em relação a t, que é igual a t quadrado mais 3u. Nós podemos deixá-la na forma derivada de y, ou no caso derivada de u em relação a t, mas p de t vezes u igual a q de t. Fazendo o seguinte, primeiro, dividindo tudo por t, para eliminar aqui esse produto, né? Então nós vamos simplificar aqui, nós temos t aqui e aqui nós simplificamos, passamos mais 3t vezes u para o lado esquerdo, e nós temos a nossa equação na forma derivada de u em relação a t, mais p de x, no caso p de t, que é o menos 3 sobre t vezes u, que é igual a q de t, que é o nosso próprio t. Então, o nosso p de x, que no caso aqui é um p de t, é menos 3 sobre t, e o nosso q de x, que na nossa equação diferencial é um q de t, é o próprio t. Com isso, nós vamos resolver a nossa equação diferencial usando esse conjunto de fórmulas, o fator integrador, e aplicando a regra do produto para atingir a solução. Lembre-se que nós temos a nossa equação, nosso p de t, nosso q de t, e o nosso conjunto, né? Nosso conjunto de equações, de fórmulas que vão ser usadas. O nosso fator integrador i de t é a nossa solução, que é obtida pela regra do produto. Primeiramente, o fator integrador é e elevado à integral de p de t, no caso é menos 3 sobre t, dt. Lembra que a integral de menos 3 sobre t, o menos 3 é uma constante. Então, menos 3, nós tiramos a integral. Então, menos 3 vezes a integral de 1 sobre t dt. Integral de 1 sobre t dt é o ln de t. Então, isso aqui vai ser e elevado a menos 3 vezes ln de t, mais uma constante c. Lembrando que aqui existe uma distributiva, né? Menos 3 vezes uma constante, não deixa de ser uma constante. Por isso que foi colocado aqui diretamente uma constante c. Menos 3 vezes ln de t mais c é uma soma, e nós podemos separar essa soma da seguinte forma. Lembra que o produto de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Então, e elevado a menos 3 ln de t mais c é e elevado a menos 3 ln de t vezes e elevado a c, que está aqui. E elevado a menos 3 vezes ln de t é uma potência de potência. Quando eu tenho uma potência de potência, eu conservo a base e multiplico o expoente. Então, isso aqui seria menos 3 vezes ln de t. Então, aqui nós já separamos aplicando propriedades de potência. Produto de potência de mesma base, por causa da soma, né? Temos uma soma aqui. E potência de potência, por causa do produto. Nós temos um produto aqui. Agora, uma observação. O que é o e elevado a ln de t? Nós sabemos que
Na definição de logaritmo, se o ln de A, lembra que ln é o log na base I, o log de A na base E for igual ao número L, então I elevado a esse número L é igual a A. Então, I elevado a esse número L, né? Então, log de A na base E é igual a L. Então, I elevado a L é igual a A. Se I elevado a L é igual a A, lembra que o L é o ln de A. Então, I elevado a ln de A é o próprio A. Perceba que essa expressão é a expressão que aparece aqui. I elevado a ln de T é o próprio T. Então, isso aqui é T elevado a menos 3. E elevado a uma constante, já que C é uma constante, E também, E elevado a C é uma constante que nós chamamos aqui de K. Juntamos essas duas constantes em K. Então, o nosso fator integrador I de T é K vezes T elevado a menos 3. O que nós vamos fazer com esse fator integrador? Nós vamos aplicar aí na nossa equação diferencial. Nós vamos multiplicar, né? Lembra que o fator integrador é um produto, nós vamos multiplicar tanto o lado direito, derivada de U em relação a T menos 3 sobre T vezes U, multiplicar o lado direito, e o lado esquerdo, que é o próprio T, por esse fator integrador. O que acontece? Ele recebe o nome de fator integrador porque ele faz com que essa expressão se encaixe de forma tal em uma integral. Perceba que nós aplicarmos a distributiva, nós vamos ter kt elevado a menos 3 vezes a derivada de U em relação a T, K vezes T elevado a menos 3 vezes menos 3 sobre T vezes U, é igual a KT elevado a menos 3 vezes T. Então, aplicamos o distributivo, né? Então, este vezes este vezes este. Então, aplica o distributivo, chegamos a essa expressão. T elevado a menos 3 dividido por T é T elevado a menos 2. Então, fica K vezes T ao cubo. K vezes T elevado a menos 3 vezes derivada de U em relação a T, menos K vezes 3 sobre T elevado a menos 2 vezes U, que é igual a K vezes T elevado a menos 3 vezes T. E aí, o fator integrador tem essa característica. Se nós pegarmos a derivada do produto é a primeira função, né, derivada de f, função f vezes a função g, é a primeira função f vezes a derivada da segunda, no caso aqui em relação a t, mais a segunda vezes a derivada da primeira, derivada de f em relação a t. E perceba que é o que acontece. Nós temos aqui, olha, a primeira função f, que é o k vezes t elevado a menos 3, vezes a derivada da segunda, que é a derivada de u em relação a t. Mais, né, mais, aqui tem um probleminha do sinal, por causa desse menos da nossa expressão, mais, ó, você repete a segunda, u, que está aqui, vezes a derivada de f em relação a t, que é a derivada de k vezes t elevado a menos 3, que é k vezes 3 dividido por t elevado a menos 2. Então, nós temos a primeira derivada da segunda, mais a segunda derivada da primeira, né? Mais a segunda derivada da primeira. Então, isso aqui tudo é a derivada do produto. Então, toda dessa equação é a derivada em relação a t de k vezes t elevado a menos 3 vezes u, que é igual a k vezes t elevado a menos 3 vezes t. Como nós temos uma derivada aqui, nós vamos aplicar a integral, integra dos dois lados. A integral é uma antiderivada ou um antidiferencial, a integral cancela a derivada, então nós temos que a integral cancelando a derivada sobra k vezes t elevado a menos 3 vezes u, que é igual a integral de kt elevado a menos 3 vezes t dt. E u, né, que é o que nós queremos, nossa função objetiva de t, passando k vezes t elevado a menos 3 dividindo, é 1 sobre k vezes t elevado a menos 3 vezes a integral disso, vezes t vezes dt. E é o que faz, né, a nossa equaçãozinha do fator integrador, a solução, né? 1 sobre I de t, vezes a integral do I de t, vezes Q de t dt, que é a fórmulazinha que nós usamos. Achar a solução agora é resolver essa integral. T elevado a menos 3 vezes t, t elevado a menos 2. Lembra, a integral que nós temos aqui é uma integral de potência, a constante k, nós tiramos a integral, e nós temos aqui uma simplificação. Esse k desaparece com esse,
E a integral que nós vamos resolver é a integral de 1. Lembra que a integral é a integral de potência, integral de t elevado a n, que é t elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, mais uma constante c. Então, a integral de t elevado a menos 2 é t elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1, mais uma constante c, característica dessa integral. T elevado a menos 2 mais 1 é t elevado a menos 1 dividido por menos 1. E aí nós aplicamos a distributiva. Aplicando a distributiva, nós temos u de t, que é igual a 1 sobre t elevado a menos 3 vezes t elevado a menos 1 dividido por menos 1, mais 1 sobre t elevado a menos 3 vezes c. Organizando, né? 1 dividido por menos 1, sinalzinho de menos, t elevado a menos 1 dividido por t ao cubo, uma vez c dividido por t elevado a menos 3. Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai o expoente. 1 menos menos 3. Potência de expoente negativo, inverte e muda o sinal do expoente. Menos 1 mais 3 é 2. E nós temos aí o nosso u de t, que é c vezes t elevado a terceira menos t ao quadrado. Lembra que essa solução é uma solução geral. Nós não sabemos o valor dessa constante c. Então, precisamos descobrir aqui, ó, o valor desta constante. Descobrindo o valor dessa constante, nós temos a solução particular para esse problema de valor inicial. Perceba que para esse caso aqui nós temos um dado, né? Nós sabemos que u, quando t é igual a 2, é igual a 4. Foi dado aqui no nosso exercício, u de 2 igual a 4. Se nós fizermos u de t igual a 2, lembra que se o t for 2, 2 ao cubo 8, 2 ao quadrado 4, nós temos que 4 é igual a c vezes 2 ao cubo, c vezes 8, menos 4. Fazendo as continhas, 4 mais 4 igual a 8c, 8 igual a 8c, c igual a 1. Então, uma equaçãozinha aí. Se c igual a 1, né, nós temos que u de t é igual a 1 vezes t ao cubo menos t ao quadrado. E essa é a solução para essa equação diferencial. T vezes derivada de u em relação a t, que é igual a t quadrado mais 3u. U de t, que seria a nossa função objetivo, né? Já que a derivada de u em relação a t é de uma função u em termos de t, então u de t é igual a t ao cubo menos t quadrado. Essa seria aqui a solução desse exercício. Você quer conferir para saber se está certo? Basta pegar aqui a derivada da função e a própria função, né? E substituir. Lembre que a derivada da função aqui é 3t quadrado menos 2t, então substitui aqui. A função u é t ao cubo menos t quadrado, então substitui aqui e verifica se nós temos uma igualdade. Se nós tivermos igualdade, nós temos aí a solução, né? A solução particular para essa equação diferencial. Espero ter entendido, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, que é muito importante, e ajude o canal a crescer. Muito obrigado.